A propriedade latifundiária é um roubo. Nuggets veganos para plantas carnívoras. Há quase 200 anos atrás, um filósofo francês chamado Pierre-Joseph Proudhon escreveu um livro com este título: A propriedade é um roubo. Com este livro, ele objetava o direito a um tipo de propriedade específica, a dos terratenentes, como era chamado os grandes proprietários de terras. Neste sentido, a proposta de Proudhon era que toda a propriedade privada, que impossibilita que outros também sejam proprietários, era um roubo da parte pertencente aos despossuídos. Não obstante, o tempo que já se passou, o tema e as discussões elaboradas por ele no seu livro ainda são pertinentes e atuais, tendo em vista que, mesmo após tantas guerras, lutas e reformas, ainda nos vemos rodeados de miríades de famílias despossuídas de terras para morar ou trabalhar nela. Em contrapartida, ainda há tantos imóveis sem função social, ou seja, sem servir ao bem comum e ou social, mas unicamente a uns poucos proprietários que os utilizam para a especulação e ou monocultura que degrada o solo e não serve para alimento daqueles que trabalham na terra, mas tão somente para enriquecer os poucos e já muitos abastados latifundiários. Se não, vejamos, se o direito à propriedade é um direito legítimo e regular, por que não se amplia a todos? Como garantir o direito à propriedade se grande parte da população de um país como o nosso não dispõe deste direito? Porque apenas alguns poucos podem e se utilizam mal de tantas propriedades, enquanto tantos outros não possuem ao menos uma casa pequena para chamar de sua. Ora, existe previsão legal ao direito à propriedade em nossa Constituição Federal de 1988, que no caput do seu artigo 5º o cita como direito pétreo, o equiparando a direitos como a vida e liberdade. No entanto, a sua aplicação à prática é pouca ou inexistente, haja visto que existe o direito apenas em abstrato, e até hoje a lei é aplicada unicamente de forma programática, ou seja, de acordo com programas futuros, esse futuro que tarda a chegar, mas que impede no presente das pessoas obterem o mínimo de dignidade, um lar. Pois quando essas mesmas pessoas, possuidoras de direitos, tentam fazer se cumprir o que está na lei, ou seja, possuir um imóvel ou terreno que não esteja em uso, são por força da mesma lei expulsos. Desta forma, existe o direito de propriedade, não para assegurar o cumprimento desse direito a todos, mas paradoxalmente, apenas para garantir aos grandes proprietários seu direito a terras e aos despossuídos seu dever de não ocupar. Então, se o direito que tem um outro impede a tantos outros de exercerem seus direitos, logo, esse direito não é direito, é um roubo. E nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, quem são os ladrões e quem são as vítimas desses roubos, que se perpetua no tempo e no espaço. É só olharmos ao redor e ver quais as famílias que durante séculos são proprietárias de grandes latifúndios, que ainda quando no Brasil regia a escravidão, usufruíam da mesma ou melhor posição que agora. Essas famílias estão tranquilas em suas mansões, têm seus direitos atendidos pelo judiciário, seus interesses protegidos pelo sistema político e defendidos pela mídia hegemônica e ética terva. Mas infelizmente, as fotos que vemos dos ladrões na grande mídia não são desses que citei. Os invasores, furtadores e arrombadores conhecemos bem seus traços. Suas origens paupérrimas e sem classe são os despossuídos de sempre, que mesmo hoje, com o aumento da tecnologia, indústria e conhecimento em todas as áreas, não podemos ou não queremos atacar o principal meio da origem da desigualdade que assola este país, o latifúndio, que se perpetua ad eternum no sistema capitalista, produzindo mais vítimas e reproduzindo ainda mais injustiças.